Nós vamos ler o capítulo todo outra vez. Nós não temos pressa em ficar olhando outras coisas, senão o que a Bíblia diz. Capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo e depois a gente vai fazer algumas considerações sobre os cultos deste capítulo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e,
quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que se disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e porque Tu tens sustentado a Tua palavra durante todo o tempo, sem que ela mude. E por ela Tu falas aos nossos corações pelo Teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu fiz a última vez é: onde estava Daniel? Porque esse capítulo, ele não aparece. Então nós fizemos algumas considerações rápidas, mostrando que, de fato, este capítulo, possivelmente, esteja falando do tempo do fim.
ele seja uma figura da grande tribulação. E que a falta de Daniel neste capítulo estaria significando que a igreja não estaria neste período. Algumas pessoas vieram conversar comigo sobre esse assunto. Essa é uma posição que não é uma questão de lei de Medas e Persas, é uma interpretação. Mas esse capítulo, ele é único porque é histórico e ele fala de uma realidade de culto. Vamos para o primeiro versículo do capítulo 4, do capítulo 3, que diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Vocês se lembram que os 10 mandamentos começam dizendo: não terás outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagem de escultura. Isso é para o povo de Deus. Abraão, eu hoje estou meio tuberculoso, mas a gente vai. Abraão, ele foi retirado da terra da idolatria. Ele foi sacado de Ur da Caldeia. Ur da Caldeia é o forno de fazer ídolos. É o lugar da idolatria. É a Babilônia. Tudo que vem da Babilônia está coberto de idolatria. O primeiro movimento babilônico foi construir uma torre, cujo tope alcançasse o céu, governasse o céu. Talvez seja isto exatamente o que queria dizer: as forças do zodíaco, astrologia, os poderes que governam os 12 signos, estariam dentro deste conceito de Babel, a confusão. E agora Nabucodonosor, um rei que vive 6 séculos antes de Cristo, constrói uma imagem que, pela descrição de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, ele usa a base 6, que é a chamada base babilônica, que é o número 6, o número do homem. No Apocalipse, no capítulo 13, vai dizer que o número do homem é 666. Depois de falar, no capítulo 12, do dragão, da antiga serpente que caiu, do capítulo 13, de falar da besta que vem do mar, e de falar da besta que vem da terra, ele usa o número 333. A trindade satânica, 666, 3 vezes. Este número é um número representativo de um sistema de governabilidade. Se você for curioso, você vai ver que aquele controle de barra, código de barra, ele é baseado exatamente nos 36 aí, 666. O Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Nós já vimos que esta podia ser de ouro maciço, mas o fato é que ela tinha cerca de 20 metros aqui, 60 côvados de altura, 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, proporção 10:1, que possivelmente não fosse uma figura humana. E aí nós levantamos a possibilidade de ser um zigorate, uma forma do falo, ou
de Tamuz, o obelisco de Tamuz. Possivelmente alguma figura ligada à adoração deste ídolo antigo sexual dos babilônios. Ele fez essa imagem e deu esta ordem. Verso 2, o rei mandou juntar, aí então nós temos os sátrapas, que seriam uma altura da hierarquia o máximo, dos prefeitos, os governadores. Prefeitos naquela época eram mais do que governadores, juízes e magistrados também, tesoureiros, conselheiros. Tem alguns estudiosos que juntam prefeitos e governadores num só, e juízes e magistrados num outro só, e eles fazem 6 conselhos de governo de Babilônia. Mas isso são detalhes. E todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da imagem que Nabucodonosor havia levantado. Então todos eles deveriam estar lá. Onde começava o Império Babilônico? Começava na Índia e ia até a África, até a Etiópia, pegando toda aquela parte de Europa, ali da Grécia, e era um território grande, mais ou menos umas 100 províncias, 100 e poucas províncias. E ele estabeleceu que todos eles viessem para Dura, uma planície onde ele botou aquele obelisco, ou aquela estátua de 27 metros de altura, ou recoberta ou toda de ouro. Quanto a fazer toda de ouro, eu já disse aqui, é possível porque só Jerusalém, na construção do templo, eles tiveram 100 toneladas de ouro, 100 mil quilos de ouro, aliás. E isto poderia fazer com que eles pudessem roubar muito ouro, construir aquilo todo. Mas no verso seguinte, então ajuntaram-se essa turma toda para a consagração, e o Nabucodonosor manteve aquelas pessoas de pé. Verso 3, 4, aparece um arauto, é uma espécie de maestro. Ele começa então a pregoar em alta voz e ordena a todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Você vai ver que isso aqui é um culto, é uma adoração, é um culto a um sistema. Continue. No momento em que ouvirdes o som, e aqui nós temos então repetidamente a Bíblia vai fazendo o pífaro 1, a harpa 2, a cítara 3, o saltério 4, a gaita de foles 5 e todas as sortes de música 6. E a trombeta. Você vai verificar que o número 6 vai se repetindo muito em muitas coisas, inclusive nas citações dos nomes 6. Eles são colocados 6, 6, 6, porque é o número da governabilidade, é 6. Que todos se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei mandou levantar. Agora, a palavra do rei era indiscutível. Vocês têm que se prostrar. Versículo seguinte: qualquer que não se prostrar, tem o castigo, vai para a fornalha ardente. Verso 7, quando os povos ouviram, então, todos aqueles povos, aquela regência toda, eles se prostraram diante da imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8, no mesmo instante. Em todo o culto humanista, tem gente observando o que é que os filhos de Deus estão fazendo. No mesmo instante, chegaram alguns dos caldeus. Essa figura caldeia aqui são os astrólogos. São estes que governam o mundo pela astrologia, para acusarem os judeus.
Eles tinham estudado na mesma escola, na academia de Nabucodonosor, junto com os judeus. E eles tinham ficado com inveja. Aliás, Dodô, aquele artigo que você mandou hoje, maravilhoso. Muito bom sobre a inveja. Eles ficaram com inveja. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Isso é puxação de saco. Vamos logo, o senhor é o máximo. O rei baixasse um decreto e tal, e aí vai repetir de vez. Você vai ver que as repetições são 6 vezes também. Repete tudo, de sorte que a música se prostre toda, e qualquer que não se prostrar, fogo nele. Vamos fazer aqui a incineração dessa turma. Ok? Aí, há uns homens judeus aí que eles não levam em conta o que o Senhor disse, não fazem caso dos teus deuses e não adoram a imagem de ouro. Aqui há 3 não e não. Ó, você, Nabucodonosor, o senhor não tem palavra. Essa turma aí não te obedece. Então o que acontece? Nabucodonosor fica furioso. Você imagina? Dizer, não vou fazer o que um déspota, um absolutista está dizendo. Eles não estão querendo obedecer. Manda trazer ele aqui. Vamos, verso seguinte. Nabucodonosor, é verdade? Você repete que o texto bíblico bota a repetir de novo. É verdade. Ele não disse Ananias, Misael e Azarias. É sempre o nome da Babilônia. Porque eles querem converter para da fé do outro para a sua. Se não converte, não vem. Aí, versículo seguinte. Vocês estão dispostos, quando ouvirdes isto, vocês vão fazer? Vocês vão. Se vocês não fizerem, eu vou ter que disciplinar vocês. Continue. O que eles fizeram? Lê aí. Pode ler. Presta atenção que eles... Volta lá um pouquinho. Eles não disseram, ó rei, vive eternamente. É detalhe só. Eles chegaram para o rei e disseram assim, ó Nabucodonosor. Entre a sua palavra e a palavra do meu Deus, nós não vamos entrar em conversa. Quanto a isso, não necessitamos de responder. Não precisaram fazer uma reunião de oração. Não necessitaram ir consultar quais eram os propósitos de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eles conheciam. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a ela. Isso é idolatria. Nós não somos idólatras. Nós temos um Deus que é invisível, mas é presente. Que não está em nenhum lugar e está em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus onipresente. Outro dia eu expliquei para um menino que disse assim, mas como é que Deus pode saber tudo e estar ao mesmo tempo? Eu digo, veja Google. Google lhe explica. Se Google faz, por que Deus não faz? Você bota 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas em Google fazendo a mesma pesquisa ao mesmo tempo, um no Japão, outro na China, outro no outro, e todo mundo entra no mesmo site e sabe a mesma coisa, e Google não responde. Agora Deus não pode. Aí ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. A gente acha que Deus é explicável por nós. Então, não necessitamos dessa responder. Verso 17, que é o texto. Se o nosso Deus, a quem servimos,
a quem adoramos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Ele não disse, se o nosso Deus puder livrar. Há um erro clássico nas nossas orações, que a gente faz assim, subjuntivamente: ó Deus, se tu podes, faze tal coisa. Isto é um erro crasso e clássico. Ó Deus, que tu possas, ó Deus, que tu possas fazer tal coisa, ó Deus, que tu possas. O que é isso? Quanto é que Deus pode? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tudo é possível para Deus. Quando você usa que tu possas, é que você não crê que Deus pode. Você pode dizer, se tu queres, se tu quiseres, tu fazes. Mas olha só, ele não disse, se tu possas, ele diz assim, se o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto, estão falando aqui, Nabucodonosor queria o culto a ele e à sua imagem e ao seu sistema, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam dispostos a entrar nesse sistema. Eles tinham um Deus a quem adoravam, a quem serviam. Então eles estão dizendo aqui, nós não temos necessidade de dizer nada. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, pode botar a gente na fornalha ardente, e nós estamos dispostos a morrer. Ser fiel até a morte. Até a morte. Se Ele quiser, fique sabendo, ó rei, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aqui é postura. Não e não. Não vamos entrar nessa. Agora vocês estão vendo, eles são 3. Imagine quanta gente estava naquele culto. Segundo alguns estudiosos, devia ter umas 3.000 pessoas. Outros chegam a dizer de 6.000. Eu fico com os mais... Era gente da província, porque eram vários, eram sátrapas, eram governadores, eram prefeitos, eram juízes, eram magistrados, eram oficiais. Era muita gente. 3. Todo mundo se prostrou, eles ficaram em pé. Mas que ousadia é esta? Que moleques safados são esses aqui? Os outros disseram, não pode. Eles, não vamos, não adoraremos o ouro. Verso 19. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria. Transtornou o aspecto do seu rosto. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição na Bíblia. Não pode esquentar mais. Chegou o ápice. 6 é um número abaixo. Vocês vão ver que os números da governabilidade do sistema do mundo vai ser sempre 666. Os números da paz e do governo de Deus, 777. E o número de Cristo é 888. Porque o número de Cristo é depois da morte. A perfeição na terra é 7. A perfeição no céu é 12. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver 777 até um pedaço. Dali para frente, quando passa para o céu, é 12, 12, 12, 12. Enquanto está na terra é 7. Quando passa para o céu é 12. Então o aspecto do seu rosto foi
E ordenou que acendesse 7 vezes, mais do que se costumava. Então chegou ao profundo. Aí vai começar o culto de Deus. Aquele lá atrás é o culto de Nabucodonosor. Agora é o culto de Deus. O culto de Deus é 7 vezes mais quente. Tem calor da perfeição do Espírito Santo. Verso 20. Ordenou os poderosos que estavam no seu exército que atassem e lançassem na fornalha de fogo ardente. Verso 21. Então estes foram atados com seus mantos, as suas túnicas, os seus chapéus, seus turbantes e outras roupas e foram lançados na fornalha. Você imagina, cheio de roupa pega fogo com facilidade e amarrado ainda. Agora, isso é que me intriga. Olha lá. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre a moeda acesa, os homens que lançaram, morreram, tão quente que estava, e agora, esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha, sobre a moeda, caíram atados. O Nabucodonosor estava olhando tudo. O verso 24, então, traz uma coisa que eu acho muito importante. O rei se espantou. Porque no culto de Deus, se não tiver espanto, não é culto de Deus. O culto dos homens é forçado, o culto de Deus é por Deus. Espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, foram 3 que foram lançados. Versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo. A gente não sabe se todos os outros viram, mas Nabucodonosor viu. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Soltos, andam passeando. No culto de Deus, as pessoas estão libertas, soltas. Não tem prisão, não tem amarras, não tem correntes, não tem algemas. Estão livres, estão soltos. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres, soltos. Depois ele diz: andam. Não tem paralíticos dentro do culto de Deus. Tem gente que anda, mas anda fazendo o quê? Preste bem esse termo aí, passeando. Passeando não é trabalhando, é simplesmente liberto, passeando. É uma espécie de ludicidade. O termo quer dizer, ele não está nem aí com o que está acontecendo. Eles estão andando dentro do fogo, passeando, sem nenhum dano, mas com um dono, porque eles estão governados por um Senhor, a quem eles adoram. O aspecto do quarto, aí aparece o quarto, que era semelhante a um filho dos deuses. Há uma versão que diz, ao Filho de Deus. Para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que aqui é uma teofania de Jesus Cristo. É um aparecimento de Jesus antes da sua encarnação. No verso seguinte, nós temos então, chegou Nabucodonosor, a porta mandou chamar, eles vieram, eram obedientes, e Nabucodonosor saíram do meio, verso 27, ajuntaram-se os sátrapas, ficaram olhando. Aqui nós já chamamos a atenção que os juízes e os magistrados não estavam, eles sumiram. Você vai ver que possivelmente foi propina, que normalmente é quando eles somem, mas tem gente séria aí nesse negócio. Haja visto o Petrolão aí, esse juiz, aliás, orem por ele, viu?
esse Moro aí, esse menino é sério. E falou Nabucodonosor e fez uma série de coisas, cumpriu. Aí o verso 29, é assim, o bendito ali, o bendito, ele disse assim, bendito, esse Nabucodonosor é safado que era danado. Ele, toda vez que tinha uma coisa assim, ele dizia, bendito é Deus, bendito, mas depois ele mudava tudo. Aqui foi 18 anos depois que ele disse que Deus era bendito e que ele se prostrou, ele voltou a cair de novo. Agora ele diz, bendito seja, da decreta. Porque isso aí, eu vou dizer depois como é que funciona. Aí vamos lá, rapidinho que meu tempo está acabando. Faço um decreto, tudo por decreto não vale. Esses negócios que são feitos lá no palácio, como é que se chama? Que não é votado. Medida provisória. Hein? Medida provisória. É um decreto assim, uma medida provisória. Faz blasfêmia e tal, ele também é bem irritadinho, quer despedaçar todo mundo, faz coisas. Aí o verso 30, ele faz toda aquela coisa. Agora eu vou dar aqui rapidinho. A Babilônia é o centro de toda a imoralidade cultual contra Deus. Toda idolatria é forjada na Babilônia. Aqui nós temos dois cultos. O culto de Nabucodonosor e o culto do Rei dos Reis. O culto de Nabucodonosor é uma reunião onde o homem é a medida de todas as coisas, é a grandeza do homem. Mas também é uma oportunidade que ele abriu para que Deus planejasse e fizesse um culto ao soberano Senhor do universo. O culto ao rei foi previsto. Ele levou, possivelmente, uns 6 meses para que as pessoas fossem até esses extremos e trouxessem para aquele dia. Planejado. Mas era um culto precário, porque não tinha a presença de Deus. Tinha ídolos, mas Deus não estava lá. Tinha muitos convidados, mas não tinha um adorador. Porque a adoração é obra do Espírito. Deus não busca outra gente senão adoradores. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Era um culto ecumênico, com gente de todas as religiões e de todas as regiões. Era uma espécie de caldeamento, botava todo mundo ali e ia misturar. É uma espécie do que está acontecendo hoje com a filosofia Bahá'í, que é uma mistura de tudo o que você possa imaginar. Judaísmo, confucionismo, budismo, maometismo, cristianismo, e nós temos que fazer uma aliança. Aqui em Londrina, os pastores estavam fazendo, ainda há poucos dias, uma tentativa de juntar tudo no mesmo balaio de gato. Por quê? Porque nós temos medo do fogo. Mas que fogo? Da fornalha ardente ou do fogo eterno? De qual fogo eu vou ter medo? De perder o pescoço? Ou daquele que o bicho não morre e o fogo não apaga? Eu vou vender minha alma para dar satisfações a um governo? Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Eu tenho que andar viajando o mundo inteiro para fazer um acordo mundial
história é essa? Concessão com quem? Aquilo que Nabucodonosor fez, vai ser feito no capítulo 13 de Apocalipse, com as duas bestas. Não é mais para lá que eu tenho que olhar, não é para cá. Foi uma proposta de unificações das religiões do Império Babilônico. Ele queria simplesmente unir tudo. Todos são iguais. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. E eu vou dizer mais assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todo o caminho, só tem um caminho que leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ele não disse eu sou um caminho. Não tem acordo, meu irmão. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Some no grego as letras do nome de Jesus e elas vão dar 888. Sabe por quê? Porque 8 é o nome da ressurreição, é o número da ressurreição. Ele é o único que passou pela ressurreição e é a vida. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Ninguém pode nos levar a Deus. Ninguém pode nos garantir salvação, senão Jesus Cristo. Então, esse negócio de unificar a religião, isto é uma balela do inferno. Foi uma proposta de unificação que ele tinha, querendo que todo mundo, nem toda a igreja protestante, evangélica e católica está pregando Jesus e somente Jesus. Fazem acordos. Havia ali uma imagem central, porém a Trindade estava fora das cogitações. A música era muito bonita, era forte, tocava as emoções, todavia não havia adoração. Cuidado com música, agora vai aqui. Cuidado com instrumentos musicais, eles podem mexer com a nossa alma, mas não mexem com o nosso espírito. No culto de Deus não tinha instrumento musical. No Novo Testamento não existem instrumentos musicais. Mas existe adoração, existe louvor, existe vida de adoração. Era um espetáculo comovente, mas era um culto imposto e vazio de Deus. Onde estava Deus ali? Neste caso, só havia ciúmes, invejas e competições. No culto dos homens, aquele canta melhor do que eu já saio dali com inveja. Aí o Dodô me mandou um artigo fabuloso, em que as pessoas querem que todo mundo tenha a mesma quantidade de dinheiro, que é o socialismo, e se esquece que cada pessoa tem uma cara diferente da outra. Então, um filósofo argentino resolveu fazer um protesto na época do presidente Kirchner. Um protesto para que os belos e as belas pagassem imposto para compensar os feios. Porque não é justo. Não é justo que aquela pessoa bonita vai desenvolver inveja em mim, que sou feio.
E ele fez muita questão, porque ele queria que o Nestor Kirchner se compadecesse dele, porque ele era feio também. Quando a gente olha para Gisele Bündchen, você olha e diz, uau! E eu, esta figura feia, fico com inveja. A inveja é o tributo pago pelos incapazes, feios, incompetentes, em favor dos... Mas que coisa pesada! Porque eu não posso adorar, eu agora tenho que acusar. Veja bem, a inveja e o ciúme e as competições dilaceram os relacionamentos, destroem as vidas. Mas havia um culto do Rei dos Reis, ou ao Rei dos Reis, o culto em consequência do testemunho das testemunhas. Eles não produziram aquele culto. Aquele culto foi consequência do testemunho deles, porque eles não se curvaram. Deus disse assim, então, vou fazer um culto com vocês. Por quê? A minha Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, como é que diz? Aí eu estou no meio deles. Ele não diz isso? Jesus não disse isso? Pois é. Aqueles 3, eram 2, 3, que resolveram não se curvar diante daquilo. E aí, Deus disse, eu quero fazer um culto com minha família. Porque culto de Deus é com os filhos, é com a família. E ali eram poucos adoradores, mas o suficiente para que o culto tivesse significado. Eram poucos, só 3. Mas não é multidão, é coração que adora. Às vezes nós temos uma grande... Eu já tive em muitas reuniões que não tinha adoração. Já tive em lugares tão pequenininhos, uma vez em Recife, com um grupo pequeno, muito pequeno. Foi um dia muito precioso de adoração. Não houve cânticos, mas houve adoração. Não havia ídolos, mas Cristo estava presente. Não havia música instrumental, mas havia o canto das chamas, chamando-os à adoração. Enquanto as chamas queimavam e crepitavam, chama nunca é silenciosa. As chamas, na combustão, elas fazem um barulho. Ali estava um cântico, e os 4 passeavam juntos, livres, naquele culto da presença de Deus. Não havia... os adoradores foram levados ao culto amarrados, mas passeavam livres na fornalha ardente. Foram jogados para morrer, mas estavam plenamente vivos na presença de Cristo. Isto aqui é claramente uma figura do novo nascimento. De certo modo, eles morreram, porque nenhuma pessoa suportaria 7 vezes mais uma fornalha ardente, que não tivesse virado cinzas. Isto aqui é uma figura daquele que morre em Cristo e ressuscita com Cristo. É uma figura exatamente da mudança de vida. Nós fomos colocados no corpo de Jesus na cruz. E quando ele morreu,
Eu estou escrevendo um artigo para uma advogada lá do Piauí, que quer saber sobre pena de morte, e eu estou começando, a pena de morte é assunto de Deus, porque Ele disse que a alma que pecar terá que morrer. E Cristo Jesus foi o sentenciador principal da pena de morte na cruz do Calvário. O velho homem tem que morrer, não há recuperação, tem que morrer. Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele momento, estavam representando exatamente a tipologia da morte e da ressurreição. No culto de Deus não tem velhas criaturas dentro, só tem novas criaturas. O culto dos homens é cheio de pompa, é cheio de coisa, é cheio de música, é cheio de ídolos. No culto de Deus, apenas os adoradores e o adorado. Era um culto que teve oração, pregação e revelação de Deus. E Deus estava naquele culto tão presente, como Ele está presente na angústia de qualquer pessoa. Alguém disse que uma hora que Deus está mais do que presente é na angústia. Este é um capítulo histórico, ele está contando uma história, mas ele está falando daquilo que vai acontecer na grande tribulação. A igreja não estará aqui, creio eu. Quando eu falo a igreja, meus irmãos, lembre-se, eu estou falando os regenerados. Eu não estou falando do sistema. Os santos de Deus não estarão aqui. Estarão com Deus. Porque o Senhor Jesus vem buscar os seus. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os que tiverem morrido em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E seremos semelhantes a Cristo na ressurreição. E essa turma vai ser retirada deste mundo. E o mundo vai continuar. O Henrique me mandou um filme sobre o Apocalipse, muito interessante. A turminha estava muito feliz aqui na terra, os cultos bonitinhos, a menina foi abraçar o irmãozinho dela, no momento em que ele... Como é o nome daquele ator? É isso aí, eu estou meio surdo. Nicolas Cage. A menina vai abraçar o irmãozinho assim, feliz, de repente ela fica só com as roupas dele. Cadê o meu irmão? Sumiu. E aí é o desespero, porque vai ser assim, avião... Onde é que você está? Sei, tem umas empresas americanas que não põem 2 pilotos que não sejam um crente e um descrente junto. Deve ser perigoso, o que não é crente virar crente no meio do caminho, daí. E daí se desconverter no meio do caminho. Mas para nós que cremos não vai ter problema, porque a gente vai sair de dentro do avião saiu um bocado de gente. As criancinhas desapareciam e eles ficaram, Pois é, essa ordem aqui vai acabar. Então, ali é o tratamento de Deus com o povo judeu. Porque quando nós estivermos estudando o capítulo 9 de Daniel, nós vamos ver que Deus tem um cronômetro. E Deus trata Israel com 4 tempos de 490 anos. E que Deus, Ele não contabiliza
o tempo que o gafanhoto migrador, que o gafanhoto cortador, que o gafanhoto... São 4 gafanhotos. No capítulo de Joel, capítulo 2, ele fala de 4 tipos de gafanhotos que comem as coisas. E Deus não conta esse tempo em que os gafanhotos estão comendo. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo da escravidão. E ele fechou o cronômetro para Israel no dia do sacrifício de Jesus. No dia 14 de Nisan, do ano 30, possivelmente. O erro é na data do ano, porque tem uma dificuldade ali. Ele fechou ali e, a partir daquele momento, nós estamos vivendo na época dos gentios. E Deus vai fechar, quando terminar a era dos gentios, ele vai apertar o botão e vai tratar com o remanescente do povo dele, com os 144 mil judeus, que é uma figura de uma tipologia bíblica. E ele vai tratar esse povo, que é representado aqui por Sadraque, Mesaque e Abdenego. São aqueles que não vão se curvar ao sistema da computação, da governabilidade deste mundo. E são os 144 mil que Deus vai tratar com eles, e durante a grande tribulação. Os 3 amigos de Daniel aqui representam o remanescente do povo judeu. Estão sendo confrontados, e Daniel, que é o personagem principal do livro, está sumido. Ele não aparece. E isso aí dá-nos a entender que era impossível do ponto de vista de Nabucodonosor. Como é que ele, o segundo homem, não estaria presente ali? Se a ordem foi para que todos estivessem, como é que Daniel não estava? Se Daniel não estava, é possivelmente que os santos de Deus não estarão na grande tribulação. Agora, alguns acreditam que pode ser que nós estejamos nos 3 primeiros 3 anos e meio na primeira época, mas eu vou ficar simplesmente olhando para o Senhor. Este culto é uma figura do culto da imagem da besta no final dos tempos, quando o falso profeta tentar unificar as religiões do mundo. Há muita gente supondo que esta filosofia que hoje está correndo por aí é a filosofia da falsa profecia, que é a unidade de todas as religiões. Graças a Deus que o cristianismo legítimo não é uma religião. Ele é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, que veio buscar gente de todos os sistemas para serem filhos de Deus, e não para ser um religioso fanático. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Não me responda. Você tem certeza que você morreu e ressuscitou com Cristo? Não me responda. Essa é a resposta sua com Deus. Você tem certeza que Cristo é a sua vida? Ou você está simplesmente frequentando uma igreja? Ou você simplesmente é um praticante religioso? Você tem certeza do seu novo nascimento? Eu vou fazer essa pergunta sempre que eu terminar. Essa pergunta foi feita por uma mulher chamada Mary Monson, na China. E durante todas as suas interferências na igreja, ela se dirigia para as pessoas perguntando: você tem certeza do seu novo nascimento?
E na primeira vez as pessoas diziam, sim, sim. Mas no domingo seguinte ela chegava para Humbertinho, por exemplo, e dizia, senhor Humberto, o senhor tem certeza do seu novo nascimento? E Humberto dizia, sim, eu tenho certeza. Mas no terceiro domingo ela chegava de novo e dizia, senhor Humberto, o senhor tem certeza do seu novo nascimento? E aí começaram as pessoas a se inquietar. Pastores, missionários, e pediram que a junta de Richmond mandassem essa mulher de volta para os Estados Unidos, porque ela estava perturbando a boa ordem da igreja. E ela foi mandada de volta para os Estados Unidos. E a junta a cancelou do seu rol de missionários. Ela orou ao Senhor e o Senhor mandou-a para a China e ela foi de novo para as mesmas igrejas, só fazendo essa pergunta: você tem certeza do seu novo nascimento? O livro chama-se Quando o Fogo Caiu, a história de Mary Monson. Sabe o que aconteceu, né? O fogo caiu. E quando o fogo cai, a purificação. Se hoje na China é o país que os cristãos mais crescem no mundo, se deve àquela mulher também ter sido um instrumento de Deus a fazer uma pergunta absolutamente inócua a princípio: você tem certeza do seu novo nascimento? A minha velha mãe, com 66 anos nesta ocasião, ouvindo esta questão, ela que era uma professora de escola dominical, estudiosa da Bíblia, que tinha o seu altar de oração na fazenda, onde ela todas as madrugadas estava prostrada, ela clamou a Deus por misericórdia e disse: Senhor, dá-me certeza. Não vamos brincar com o assunto. O fato de você ter sido batizado não lhe dá certeza de novo nascimento. O fato de você ter sido criado na igreja não lhe dá certeza de novo nascimento. O fato de você ter lido a Bíblia capa a capa, quantas vezes você leu, não lhe dá certeza de novo nascimento. O que lhe dá certeza de novo nascimento é o Espírito Santo revelando a palavra de Deus e a vida de Jesus Cristo dentro do seu coração. E isto é assunto dele. Eu não estou aqui querendo criar caso com ninguém. Eu estou aqui querendo simplesmente despertar o seu coração para o culto de Deus, porque você não vai pertencer ao culto de Deus se você não nascer de novo. Você pode ficar no culto dos homens, mas no culto de Deus, eu e você não seremos parceiros deste culto, porque Deus não se manifesta ao velho homem, ele se manifesta às novas criaturas, aos seus filhos. E é no meio desse fogo ardente que nós vemos a presença de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de não brincarmos com as coisas sérias, mas que sejamos alegres no meio de toda a turbulência deste mundo. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, para que nós fôssemos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor nos dê graça a conhecer o culto de Deus e a desprezar o culto dos homens, porque este não tem sentido para nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.